Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, saudar o nosso presidente Lula e comemorar junto com ele essa semana extraordinária em que o mundo presenciou, depois de muitas décadas, a maior reunião, como o presidente dizia hoje pela manhã, conjunta, no mesmo salão de tantos chefes de estados que compareceram ao Brasil e definitivamente o Brasil voltou ao cenário internacional, voltou com letra maiúscula, pregando a paz, pregando a inclusão social e uma aliança global contra a fome. O presidente Lula está de parabéns e, com certeza, o povo brasileiro, ao ver as imagens, tantos países representados nesse mundo conflituoso, de pouca interlocução e pouco diálogo, com certeza o povo brasileiro está orgulhoso da imagem reconstruída do nosso país no cenário internacional. Saudar o baiano Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e já eu falo um pouco mais dele. Saudar o nosso médico cardiologista, ministro Renan Filho, que deu uma aula aqui de cardiologia para todos nós. Saudar aqui o Jorge Messias, da Advocacia da União, e em seu nome quero cumprimentar, o Jorge não está aqui, mas cumprimentar todos os advogados da União que também tiveram e terão um papel decisivo na manutenção desse instrumento extraordinário criado pelo Tribunal de Contas da União. Saudar o ministro Alexandre Padilha, saudar o governador Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia, Marco Aurélio, presidente da Associação de Concessionários, a Luciana Costa, diretora de Infraestrutura e Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, que nos ajuda muito no financiamento aí para investimentos no Brasil. Presidente, primeiro que eu quero, para todos que estão presentes, quem nos assiste aí pela internet e vão ler essa matéria pela imprensa, esse instrumento não é restrito a concessões de rodovias. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ressaltar. Parabenizar o ministro Renan pela ideia de fazer esse ato, mas é importante que quem saia daqui e quem está nos assistindo, esse instrumento serve para todas as concessões, de portos, de aeroportos, todas as concessões podem se utilizar desta ferramenta. Esse é o primeiro aspecto que eu quero ressaltar. E, ao ressaltá-lo, parabenizar a gestão e a iniciativa do presidente Bruno Dantas. De fato, nós conversávamos ali no final de 2022, quando ele me falava dessa ideia, e eu dizia a ele que é urgente acabar com a síndrome da caneta, porque se pregou durante muito tempo nesse país, numa aliança daqueles que não queriam deixar fazer, com muitos veículos de imprensa, inclusive, a penalização a priori de qualquer servidor público que assinasse ou tomasse qualquer decisão. Diferente do que está na Constituição, que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, a cultura predominante durante alguns anos no Brasil é todo servidor público é culpado até ele consiga provar o contrário. E nesse ambiente predomina, eu não conhecia a teoria do fracasso, ninguém assina nada. Ninguém quer rever nada, ninguém quer assinar contrato nenhum, e a pessoa diz, ó, o presidente é passageiro, o governador é passageiro, o prefeito é passageiro, eu sou concursado, eu é que não quero meu CPF nessa confusão. Deixa como está para ver como é que fica. E o país ia parando, porque a lógica não resolveu o problema da população. A lógica era condenar alguém para aparecer na mídia que o tribunal estava sendo eficiente, que o órgão fiscalizador, que o Ministério Público era eficiente, e ser eficiente significa condenar todo mundo, ou botar manchetes dos jornais. E por isso, não só esses instrumentos que nós estamos aqui comemorando,
mas eu acho que a mentalidade e a concepção do tribunal e dos outros tribunais vão se espelhando nessa iniciativa e vai mudando o cenário. E aqui eu quero registrar que vários tribunais do país, estaduais, já começam a seguir a mesma lógica, de o que interessa é resolver o problema do cidadão brasileiro. E, portanto, aqui no estado da Bahia também foi adotado e está se tomando a solução de um projeto extraordinário, que é a Ponte Salvador-Itaparica, usando a mesma lógica de reabilitar um contrato que, em função da pandemia, estava completamente desestruturado. Então, saudar a gestão do ministro Bruno, que está aí comemorando os últimos dias, e agora ele vai, saindo da presidência, ter um pouquinho mais de tempo para cuidar do seu filhote, dar carinho e cuidado ao seu filho. Mas eu quero só destacar, e é importante, que, seguindo os conselhos e a orientação do cardiologista Renan Filho, esse é um instrumento cirúrgico. E, como um instrumento cirúrgico, tem que ser utilizado de forma precisa e restrita para que ele serve. Ele não pode ser vulgarizado. Ele não pode substituir o papel da gestão do Ministério, seja dos transportes, dos portos ou qualquer outro ministério. Ele não pode substituir o papel da agência nas funções regulatórias ou de revisão do contrato. Ele foi criado de forma inteligente, correta, para resolver problemas de contrato que já superaram todas as outras etapas de mediações. Não se pode conceber, e por isso nós solicitamos para retirar alguns pedidos que lá estavam, que a porta de entrada seja essa comissão de conciliação. Tem todo um percurso administrativo que vai ser analisado pelo Ministério, regulatório que vai ser avaliado pela agência, dentro dos parâmetros existentes contratuais, para se rever cláusulas contratuais. Então, esse é um instrumento para resolver contratos crônicos, ou para, eventualmente, chegar à conclusão, que é o caso da Via Bahia, que está ali listado, e que o tribunal ainda vai apreciar na sua sessão plena, de, eventualmente, a empresa sair do contrato e haver uma nova licitação para o contrato, já que, mesmo com as sugestões ou alternativas colocadas, não se chegou a um entendimento comum entre o concessionário e o Estado. O Estado aqui representado pelo Executivo, pelo Tribunal, e chega-se, então, à conclusão que, então, retira-se a concessionária de comum acordo e se licita novos parâmetros no mercado para novas concessionárias que queiram operar. Mas o mais importante não é, e o foco, e eu quero deixar claro isso, manter a concessionária no contrato. O foco é resolver o problema da população. Que aí como disse o ministro Bruno, eu expresso aqui o sentimento de revolta dos baianos que há uma década, um pouco mais de uma década, paga a tarifa para ter péssimos serviços e pouquíssimos investimentos. E aquilo não podia perdurar mais anos. Se nada fosse feito, presidente, nós concluiríamos o mandato do senhor com isso em aberto, e nós não teríamos como explicar à população que continua pagando tarifa e não tem um serviço correspondente adequado. Essa comissão permite apresentar uma solução, que não é a renovação do contrato, mas é a saída da empresa para que em 2025, Renan, com toda a sua competência e agilidade, possa fazer uma nova licitação, ter um novo contrato e o povo possa pagar uma tarifa justa e ter o serviço e os investimentos para essa tarifa. Então, eu quero parabenizar aqui o ministro Bruno, dizer que você sai da presidência, mas continua no nosso coração e contamos com a sua presença ativa no Tribunal de Contas para nos ajudar a colocar no centro das resoluções o cidadão brasileiro que nos interessa. Parabéns, Renan, parabéns, Bruno, que Deus nos abençoe. Obrigado.